Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Senhor, conheces meu coração, mesmo quando erro, sei que me amas.
Bom dia, amados, graça e paz, amém? Deus, pela sua imensa misericórdia, nos dá a oportunidade de estarmos com vida. Por isso eu e você aqui estamos, respirando. Né? Você está com vida, não está? Com certeza, senão você não estaria aqui. Mas a misericórdia do Senhor não apenas nos dá a oportunidade de vivermos um novo dia, mas temos também a graça do Senhor em Cristo Jesus, que nos dá a oportunidade de celebrarmos a salvação, que é a vida que se estende eternamente. Então nós não temos apenas a graça comum, mas temos a graça especial de Deus em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Por isso, nesta manhã, mais uma vez, vamos tomar parte na mesa da comunhão. Nós vamos estar então participando da ceia, que é a celebração, da salvação que temos em Cristo Jesus. Este momento é o momento de relembrarmos o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Entendemos que ele se esvaziou da sua glória, se vestiu de pele humana, esteve entre nós, com o propósito não de passear, não de fazer um turismo na terra que ele criou, mas veio com o propósito de se tornar aquele que haveria de nos substituir na cruz do Calvário. Então, de forma vicária, de forma substitutiva, ele assume o meu e o seu lugar na cruz. Então, quem matou Jesus não foram os romanos, na figura de Pilatos, que covardemente abriu mão da sua autoridade, mesmo reconhecendo a inocência de Jesus. Não foram as autoridades religiosas que representavam o povo judeu, que tramaram todo aquele momento para que Jesus fosse assim preso, acusado, sentenciado, mas o que levou Jesus à cruz foram os meus e os seus pecados, os nossos pecados. Então ele veio com este propósito. Ele nos amou, conforme diz a palavra, até o fim. Então ele, inclusive, quando esteve no jardim de Getsêmani, ele ali em oração, sentindo aquele momento agonizante que se aproximava de ser traído, preso, julgado, condenado e conduzido ao Calvário, ele então clama ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, contudo faça-se a tua vontade. Então Jesus veio para ser o meu e o seu Senhor e Salvador. Então, nesta manhã, quando vamos tomar parte na mesa da comunhão, eu quero lembrar você disto: Jesus, ele é Senhor e Salvador. Infelizmente, muitos querem apenas um Jesus Salvador, não querem um Jesus Senhor. Querem as bênçãos de Jesus, mas não querem compromisso com Jesus. Então a ceia é celebrada por aqueles que têm Jesus não apenas como Salvador, mas também como Senhor. Então nós temos nesta manhã a oportunidade de nós estarmos reavaliando a nossa caminhada com Jesus. Lembrando que neste comprometimento com Jesus, nós precisamos o quê? Viver e nos identificar como discípulos de Jesus. E Jesus falou que ninguém pode ser seu discípulo se primeiramente negar a si mesmo, tomar a sua cruz e servi-lo. Então, quando vamos agora tomar parte na mesa da comunhão, quero convidá-lo a fazer uma reflexão. Você tem demonstrado esta identidade de discípulo de Jesus, de estar comprometido com Ele, com o seu reino, com a sua palavra, com o evangelho que você abraçou?
Não é o seu evangelho, não é o evangelho da Igreja Presbiteriana do Brasil, no ministério do qual nós fazemos parte, mas é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem nos conduz ao céu, à Nova Jerusalém, à casa do Pai, ao paraíso, não é a Igreja Presbiteriana, não é o pastor Paulo Sérgio, não é nenhum líder religioso que se possa nomear entre nós. Quem nos conduz ao céu é Jesus Cristo. É Ele que morreu, é Ele que ressuscitou e é a Ele que temos que servir primeiramente. Então, antes de sermos presbiterianos ou de alguma outra denominação que prega o evangelho com seriedade, temos que ser crentes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, neste momento, eu convido você a estar abrindo a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Quero tomar esse texto como fundamento da palavra do Senhor, para nós estarmos assim, tomando parte neste ato de celebração da ceia do Senhor. E ao tomarmos esta participação, quero tomar este texto a partir do versículo 31 até o versículo de número 39. Quero tomar este texto como um texto no qual queremos fundamentar a seguinte aplicação: celebração da ceia do Senhor, celebração do amor ágape, o amor que alcança o pecador. Celebração do amor ágape, o amor que alcança o pecador. Vejamos então o texto, Romanos 8, versículo 31 a 39. Nós vamos colocar em pé e vamos fazer esta leitura de maneira alternada. Texto muito conhecido, talvez um dos textos mais citados da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. Quando o apóstolo Paulo traz uma exposição doutrinária da doutrina da redenção. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, por dia do culto, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos. Ó Deus, aqui estamos para celebrar o teu amor, o amor que alcança o pecador. Ó Deus, obrigado porque o teu amor foi manifesto na história, quando o teu filho Jesus, ao esvaziar da sua glória, obedecendo a ti, Deus Pai, esteve entre nós, não apenas com o propósito de trazer-nos o Evangelho, as boas notícias de salvação, mas
encarnar e demonstrar este evangelho na cruz do Calvário. Ó Deus, te louvamos porque o seu sacrifício satisfez plenamente a tua justiça. Já agora a condenação não está sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele pagou a nossa dívida, ele quitou a nossa dívida diante do Senhor. Nós estávamos na condição de mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e vida abundante. Nós estávamos na condição de inimigos do Senhor, e aí fomos reconciliados através do teu Filho amado Jesus, e agora temos paz com o Senhor, e temos a paz do Senhor. Ó Deus, nós estávamos na condição, Senhor, de perdidos, mas agora fomos achados, porque o Senhor, na pessoa do teu Filho amado Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o teu santo nome. Que amor é este? É o amor ágape, é o amor do Senhor que nos amou sendo nós ainda pecadores. Ó Deus, o nosso coração enche de alegria e de gratidão. E clamamos a Ti agora, ó Pai, que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, inclinando o nosso coração, a observarmos a Tua palavra, quando o apóstolo Paulo nos admoesta, antes de participarmos da celebração da ceia do Senhor, nós estamos fazendo um autoexame da nossa vida diante do Senhor, para que assim possamos, quebrantados, com o nosso coração, ó Deus, limpo diante do Senhor, lavado e purificado no sangue do Teu Filho amado Jesus, estamos renovando a nossa aliança, que fora firmada contigo e que foi selada com alto preço do sangue do Teu Filho amado Jesus. Ó Deus, que neste momento a Tua igreja seja fortalecida e alimentada espiritualmente, porque mesmo que estes elementos sejam símbolos do Teu Filho Jesus que se entregou por nós na cruz, mas o Senhor Jesus aqui se faz presente entre nós espiritualmente, pois Ele prometeu que não nos deixariam órfãos, Ele mandaria o Seu Espírito Santo, o Espírito do Senhor está conosco, e Ele também nos disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesta certeza que estamos para celebrar a nossa vitória, alcançada pelo Teu amor, que veio e nos transformou para o louvor da Tua glória em Cristo Jesus, no nome do qual oramos. Amém. Podeis sentar. Bem, meus amados, este texto ele se torna muito especial para nós, principalmente no tempo como este no qual nós vivemos. Porque nós estamos vivendo um tempo de tribulação, estamos vivendo um tempo de tempestade, estamos vivendo um tempo no qual Deus está visitando o mundo com a sua ira, através desta pandemia. Por mais que nós queiramos dar uma resposta, à causa da pandemia, sabemos que todas estas causas são secundárias. A causa primeira é a ira de Deus. O mundo está aí para nos demonstrar isso. Como a humanidade, as nações não querem Deus. Estão se opondo a tudo aquilo que chama Deus. Estão se opondo aos valores e princípios absolutos da palavra do Senhor. Então Deus está visitando as nações com este juízo. Mas este juízo, ele ainda é misturado com misericórdia. Por quê? Porque é um juízo no qual Deus está dando aos homens a oportunidade do arrependimento. De reconhecerem que são pecadores e porque são pecadores estão perdidos se não forem alcançados por este amor. Este amor que ama o pecador. Então a ira de Deus é evidência do amor de Deus. Por mais que tenhamos dificuldade de ver isto, mas porque Deus está dando aos homens a oportunidade de buscá-lo e de invocá-lo. E para a sua igreja, entendo que nesse tempo de juízo, Deus está tratando-nos também como disciplina, para que eu e você possamos rever os nossos conceitos e o nosso compromisso de fé com Ele.
Então, quando olhamos para esse texto, a palavra do Senhor nos dá a garantia de que se Deus graciosamente entregou o seu Filho Jesus em nosso favor para a nossa redenção, quanto mais Ele não poderá nos dar as demais coisas. Então, qualquer coisa que você possa imaginar e que você possa necessitar e almejar na sua vida, que não seja a salvação em Cristo Jesus, é menor. É menor. Então, se Ele graciosamente nos deu Jesus, quanto mais Ele não pode nos dar as demais coisas. Então, não há nenhuma situação que eu e você possamos nos encontrar, por mais trágica que seja, que nós não possamos ser visitados e alcançados pelo amor de Deus. Por isso, a palavra do apóstolo Paulo, ela é enfática, dizendo: nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem esta pandemia, nem a morte, nem o diabo com todos os seus demônios, nada, absolutamente nada. Tudo aquilo que você possa imaginar, que seja algo muito forte, muito além da sua capacidade de suportar, a palavra do Senhor está nos dando a garantia de que nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Ele já deu prova do seu amor para comigo e para com você. Ele enviou o seu Filho Jesus, um Deus santo, se faz pecador no nosso lugar, sem ter cometido um só pecado, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Então, meu amado, se você vive com Cristo aqui, você estará com Ele na eternidade. Amém, igreja? Então é nessa certeza de fé que eu convido você a tomar os seus elementos. Estamos agora tomando parte deles. Faça uma oração rápida, de consagração ao Senhor neste momento. Esteja tomando assim os seus elementos e deles participando, gratos ao Senhor, porque o amor de Deus o alcançou. E agora você não está mais morto espiritualmente. Você já não está mais perdido. Você já não está mais condenado. Você tem salvação. Então, desenvolva esta salvação. É o que a palavra de Deus nos admoesta. Participemos. Ó Deus, o que dizer diante deste amor? Como Pedro, nós aqui estamos diante do Senhor, porque todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos o teu amor, o amor ágape, o amor que alcança o pecador perdido, tirando este da condição de perdido, de condenado e de morto, para a condição de livre da condenação, de justificado, e agora na condição de santificado, e na esperança de ser glorificado na consumação dos séculos. Ó Deus, obrigado por isto. Ó Deus, e ajuda-nos para que possamos, como Pedro, estarmos respondendo a tua pergunta. Pedro, tu me amas? Que a nossa resposta seja também de buscarmos e desejarmos, na dependência do Senhor, correspondermos ao amor de Deus. E isso é possível, amarmos o Senhor, porque o amor do Senhor é derramado no nosso coração pelo teu Espírito Santo. É o fruto que o teu Espírito quer produzir no coração de todo aquele que crê em Jesus. Por isso, ó Deus, enche a tua igreja do teu Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, na nossa individualidade e coletividade, estarmos vivendo na plenitude do teu Espírito Santo. E assim, ó Pai, enfrentando todas as adversidades e tempestades que sobrevêm à nossa vida enquanto aqui vivemos, sem desespero, sem medo, sem ansiedade,
ansiedade, sem angústia. Por quê? Porque nós caminhamos para o novo céu e a nova terra. Caminhamos não para o caos, mas caminhamos para a nossa vitória. E a nossa vitória nos faz declarar, como o apóstolo Paulo declarou na tua palavra em Romanos, que nós somos mais que vencedores. É no nome do teu Filho amado Jesus que assim te louvamos e te agradecemos. Amém. Neste momento o conjunto da UPA tem a oportunidade e depois eu volto a palavra para mim novamente. Voltem a palavra para mim novamente, por favor. Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé para cantar a música Nosso General. Laís, que faça uma... Santo Deus e amado Pai, nós estamos em Tua casa, Deus, isso é motivo de alegria, Pai, para os nossos corações. Verdade. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos mostra na Tua palavra, Pai, que nada nem ninguém poderá nos separar do Teu amor. Obrigada, Deus, por tão grande amor revelado a nós pelo Teu sacrifício ali naquela cruz. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem se manifestado glorioso e maravilhoso para conosco. Amém. Senhor, obrigado pela Tua proteção, pela Tua segurança. Obrigado, Deus, porque nós temos 1000 razões, 1000 motivos e muito mais do que isso para Te louvar
nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque estamos em tua casa, sermos gratos, ó Deus, pela manifestação gloriosa da tua boa mão sobre nós. Amém. E queremos te glorificar, ó Deus, também pela vida, Pai, de cada adolescente, ó Deus, do conjunto da UPA. Que o Senhor continue, ó Deus, os instruindo, que o Senhor continue, ó Deus, os guardando no seu reto caminho. Amém. E que o Senhor, ó Pai, possa fazer deles, ó Pai, cada dia mais verdadeiros adoradores, ó Pai, Amém. para conduzir, ó Deus, a tua igreja à adoração. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus, pois nós não somos perfeitos, Senhor, mas nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor aceite esse nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. 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 Poder sentar? Bem, meus amados, hoje é dia, no calendário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, é dia do presbítero. Essa liderança importante na vida da igreja. E nós gostaríamos de fazer uma oração em favor dos nossos presbíteros, a fim de que Deus venha sustentá-los na jornada cristã, juntamente com a sua família, para que assim possam estar ocupando essa função de liderança muito importante na vida da igreja. Então eu convido todos os presbíteros que estão presentes, se coloquem de pé onde estão, né? Se você é presbítero em disponibilidade, né, está conosco também, né, se coloque em pé para que possamos agradecer a Deus pela sua vida. Igreja, intercedamos pela liderança da mesma. Ó Deus bendito, neste momento nós queremos agradecer-te pela vida destes irmãos, não apenas na Igreja Presbiteriana de Guiratinga, mas também de toda a tua Igreja Presbiteriana do Brasil, em nossa pátria, que tem, ó Pai, se colocado à tua disposição para servir a tua Igreja. Ó Deus, rogamos que o Senhor venha sustentar cada um destes teus servos, para que eles possam, Senhor Deus, permanecerem fiéis a ti, fiéis a este chamado e esta função que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um deles. Ó Deus, dê a eles a tua unção, dê a eles, ó Pai, a tua sabedoria, para que possam conduzir, ó Pai, a tua igreja da forma administrativa, pastoral, ministerial, de maneira tal que a tua igreja esteja sendo conduzida sempre a viver o Evangelho, a estar tendo a tua palavra como regra de fé e prática na vida cristã. Rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja dando saúde espiritual, saúde física, emocional aos teus servos. Rogamos também pelas famílias de cada um deles, para que a esposa, bem como também os filhos e demais possam estar dando o apoio, o suporte que eles necessitam, para que assim, ó Pai, eles sejam sempre motivados a estarem, Senhor Deus, trabalhando na tua seara com alegria, sabendo que o Senhor há de abençoá-los e recompensá-los não como mérito, mas como bondade do Senhor, em poderem servir ao Senhor, dando-lhes galardões que o Senhor haverá de conceder a cada um diante do Senhor. Ó Deus, sustente a tua Igreja Presbiteriana do Brasil, para que possamos, ó Pai, estar tendo a liderança forte, e assim venha conduzir os teus servos, a tua igreja, para que assim possam com fidelidade se conduzirem diante do Senhor e diante dos homens, em nome de Jesus. Amém. Então, parabéns, presbíteros, que Deus os sustente. Bem, neste momento nós vamos estar dividindo as crianças com a missionária Laís e sua equipe. E passo a palavra ao missionário Mateus, que vai estar conduzindo mais um ensino da palavra do Senhor, o último estudo nesta série que ele está trazendo à igreja, e também aqueles irmãos que fazem parte da minha sala estejam se conduzindo para a mesma, e que Deus nos abençoe. Quero lembrar você que à noite temos o nosso culto com a ministração da ceia a partir das 18h30, principalmente para aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E em razão do decreto, da restrição que temos, queremos dizer que aqueles que estão na EBD, infelizmente, não poderão estar no culto, com exceção daqueles que estão servindo, na função de fazer acontecer o culto. Ministério de louvor, questão de som, os diáconos e presbíteros de plantão, enfim. Mas, infelizmente, ainda estamos com essa restrição de 30%. E domingo passado à noite nós tivemos aí um número
um pouquinho acima da média, né? Mas graças a Deus tudo transcorreu tudo bem, né? Ficamos felizes em razão dos irmãos estarem vindo à casa do Senhor. Mas esperamos que em breve, né, isso se resolva. Lembrando aí a turma mais nova, né, que hoje a vacina está disponibilizada, a primeira dose para vocês. Então não joguem fora esta oportunidade de estarem buscando a imunização em relação a esta pandemia. Que Deus nos abençoe, tenhamos um bom estudo e que você possa nos acompanhar em sua casa, né, porque Deus tem uma palavra muito especial para a igreja à noite. Então vamos trazer um tema muito importante. Eu creio que você será muito edificado. Meus irmãos, bom dia, graça e paz, amém. Eu convido os amados para que abram a palavra do Senhor no texto da nossa exposição nesta manhã, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 até o versículo de número 32. Hoje nós iremos encerrar a nossa série de ensinos dominicais do mês de junho e julho, série esta que fora baseada neste livro, Deuses Falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder e a única esperança que realmente importa, a obra escrita pelo pastor Timothy Keller. Caso você queira ler este livro, eu vou estar disponibilizando para você, então me procure no final da aula ou então me mande um privado no WhatsApp, se você tiver o meu WhatsApp, que vou estar colocando o seu nome na lista. Até agora nós temos o Felipe, filho do Renatinho, e a Louise, que deram um nome para poder ler essa obra. Caso você queira ler também, poder relembrar das aulas que nós tivemos do mês de junho e julho, fale comigo que eu te coloco na lista e logo vou estar disponibilizando essa obra para que você possa estar lendo ela. No domingo passado, nós estudamos o penúltimo capítulo desta obra, o 6º capítulo, que teve como título Os Ídolos Ocultos em Nossa Vida. E nós fizemos uma análise das narrativas bíblicas do livro do profeta Jonas. Concluímos que Jonas foi um profeta que tinha um ídolo religioso, um ídolo cultural, um ídolo egocêntrico, o que levou ele a desobedecer a Deus, o que levou Jonas a estar renunciando à própria graça de Deus, o que levou também esse profeta a desprezar o próximo. Ele acabou discriminando os ninivitas e teve uma distorção de pensamentos e sentimentos. Concluímos a nossa aula chegando à conclusão de que somente conseguimos nos livrar dos ídolos ocultos em nossas vidas se procurarmos considerar Cristo como o nosso exemplo e o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, sendo Ele o nosso Senhor e o nosso Salvador. Hoje nós iremos concluir o último capítulo desta obra, que é o 7º capítulo, que tem como título O Fim dos Deuses Falsos. Nós iremos aprender a como finalizar os deuses falsos em nossas vidas. Portanto, leamos o texto da nossa exposição nesta manhã. Após a leitura do texto, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos explorar os detalhes dessa passagem riquíssima da palavra do Senhor. Eu vou estar lendo e os irmãos me acompanhem. Gênesis capítulo 32, do versículo 22 até o versículo de número 32, assim diz a palavra do Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel,
pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesta manhã. Que o Senhor nos ajude a estarmos lutando contra os ídolos do nosso coração e os ídolos da nossa cultura. Ó Deus, não somos perfeitos, somos falhos, somos pecadores, e se não fosse a Tua graça, todos nós estaríamos perdidos. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, e que a nossa atenção esteja voltada, ó Pai, para o ensino da Tua palavra, para que saiamos edificados nesta manhã, e assim venhamos ter condições de estarmos guardando o nosso coração, pois como diz a Tua palavra, dele procedem as fontes da vida. Fale conosco, meu Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. No século XVII, um ministro puritano chamado David Clarkson, ele traz um sermão muito famoso, bem abrangente e bastante penetrante sobre deuses falsos. Acerca da idolatria, ele diz: embora poucos a admitam, nada é mais comum. E ele prossegue: se pensarmos em nossa alma como uma casa, os ídolos estão dispostos em todos os cômodos, em cada canto desta casa, considerando então a nossa vida uma casa. Meus irmãos, é evidente que nós preferimos muitas vezes a nossa sabedoria do que a sabedoria de Deus. Nós preferimos realizar os nossos desejos e vontades do que a vontade do Senhor. Nós preferimos a nossa reputação e a nossa glória pessoal do que a glória de Deus. E Clarkson, esse pastor puritano do século XVII, ele traz um entendimento que se aplica aos dias de hoje. Que entendimento é esse? Que nós, seres humanos, valorizamos mais as nossas relações interpessoais, as nossas relações familiares, as nossas amizades, do que o nosso relacionamento com Deus. E até aquelas pessoas que se levantam contra nós e que nos ameaçam, de certa forma, a tirar a nossa liberdade, a tirar o nosso sossego, a tirar o nosso conforto, quando nós ficamos perplexos diante dos perigos que nos cercam, nós tratamos essas pessoas como se fossem ídolos em nossas vidas. Porque estamos mais preocupados no mal que elas podem trazer para nós do que no descontentamento de Deus para conosco. O coração humano, como nós aprendemos desde o início de junho até essa presente aula, é uma fábrica de ídolos em série. É uma fábrica que não para. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. As coisas boas da vida nós podemos transformá-las em deuses falsos, que contêm promessas vazias e que não podem completar o vazio existencial que há em nosso coração. Mas aí nós devemos levantar um questionamento. Em meio a tudo isso, existe esperança? É claro que existe. E a esperança está em termos o discernimento que ídolos não podem ser meramente removidos, porque se nós extrairmos os ídolos, se fizermos só isso, eles voltarão e estarão crescendo e virão à tona, dominando o nosso coração e dominando a nossa mente. E o que devemos fazer? Devemos removê-los e devemos substituí-los pelo Deus verdadeiro. Devemos ter o senhorio de Cristo, o reinado de Cristo no nosso coração. E com isso, precisamos entender que o senhorio de Cristo no coração não é uma mera fé genérica na existência de Deus, como muitas pessoas têm, mas sim um encontro marcante e vivificante com o nosso Senhor. O personagem que nós iremos estudar nessa manhã, aqui no texto que lemos, teve esse encontro marcante e vivificante. Em aulas anteriores, nós vimos a respeito do amor idolátrico de Jacó. Ele foi um homem que depositou todas as suas expectativas no seu romance com Raquel. E nessa ligação idolátrica de Jacó com Raquel, ele acaba sendo escravizado por esse ídolo. Ele acaba sendo iludido por esse ídolo. Esse homem, ele acaba
ficando cego por conta dessa idolatria no coração dele, achando que Raquel poderia estar completando o vazio na sua vida. Na verdade, Jacó, em toda a sua trajetória, ele procurou aprovação, ele procurou bênçãos em lugares errados. Desde o ventre da sua mãe, Jacó disputava com Esaú. Durante a sua infância e adolescência, Jacó disputava a atenção do pai e tinha apenas o amor da mãe. Chegou ao ponto de enganar o seu pai, recebendo a bênção no lugar do seu irmão, e se viu na situação de fugir da sua casa para não ser morto por Esaú e ir para Arã, família da sua mãe. E esse homem, ele acaba, de certa forma, sem o amor do pai, agora também distante da mãe, chegando em Arã, ele tem essa ligação idolátrica por Raquel, mas ele descobre que Raquel não era suficiente para completar o vazio do coração dele. Jacó é uma pessoa que tem discernimento que existe um Deus, mas ele não procura a bênção de Deus. Ele procura a bênção em lugares errados, assim como nós, muitas vezes, no decorrer da nossa trajetória. Procuramos a aprovação, procuramos completar o vazio do nosso coração com outras coisas e esquecemos que há um Deus todo-poderoso, que somente Ele pode dar sentido à nossa vida e à nossa existência. E é por meio desse texto que fala a respeito desse encontro marcante e dramático de Jacó, que nós iremos aprender nesta manhã a como finalizar os nossos ídolos. Na luta de MMA, para você vencer uma luta, você precisa pontuar mais que o outro lutador, entrando bons golpes. Terminando o round, os juízes podem decidir se você venceu ou não. Mas há outra forma de você vencer uma luta, muito mais rápido. Ou você nocauteia o adversário, ou você finaliza ele. E é o que nós iremos aprender, a finalizar e a nocautear os ídolos do nosso coração. Então, por isso nós iremos refletir nessa manhã nesse tema, o fim dos deuses falsos. E à luz dessa passagem bíblica, nós podemos finalizar os nossos ídolos. Atente seus olhos para o versículo 22 até o versículo 26. Podemos finalizar os ídolos seguindo o primeiro passo, que é primordial: discernir os ídolos. Nós precisamos identificar quais são os ídolos que estão tomando conta do nosso coração. Aqui no texto, Jacó, ele está prestes a ter um encontro com seu irmão Esaú. Imagine a cena. Jacó, alguns anos atrás, o contexto em que ele está inserido, ele acabou enganando o seu pai, acabou tomando a bênção do seu irmão, e o seu irmão queria matá-lo. E agora Jacó está voltando para a região onde o seu irmão habita, e vai ter um encontro com ele, com Esaú. Imagine o que se passava na mente desse homem. E aqui no versículo 22, Jacó está na noite anterior do dia que ele haveria ter esse encontro com Esaú, o homem que queria matá-lo. Então esse homem está pensando: amanhã vai ser o dia definitivo da minha vida. Amanhã provavelmente, talvez Esaú vai dar cabo da minha existência. Então ele aproveita aquele momento, pede para que a família passe o val do Jaboque, e ele fica ali sozinho, solitário, pensando, refletindo, meditando. De repente aparece um homem misterioso e começa a lutar com Jacó. E quem é esse homem misterioso? Nós sabemos que aqui se trata de uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus de forma pré-encarnada. Podemos dizer também que é uma cristofania. Então, Deus Filho está aqui de forma pré-encarnada, tendo uma disputa com Jacó. E aí nós podemos ter o discernimento do quão Deus Filho, do quão o Senhor esteve se contendo nesse embate contra Jacó. Preste atenção aí no versículo 25, quando diz: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe. Essa palavra tocou-lhe no hebraico significa um mero tapinha, um mero toque. Então o homem misterioso deu apenas um toque, e a corra de Jacó deslocou-se. Então veja que esse adversário com quem Jacó estava tendo um embate era uma pessoa, um homem que tinha um poder sobre-humano. O nosso guitarrista Daniel, aqui da igreja, ele luta em MMA. Ele está treinando MMA. E nas nossas conversas particulares, ele fala para mim: Mateus, no treinamento de hoje, o meu amigo, o professor, ele usou só 30% da força dele.
Por que os lutadores fazem isso no treinamento? Porque se usar 100% da força, pode acabar machucando. Então usa 30%, 40% ou 50%, não usa força total. Aqui, se fosse uma luta de MMA entre Jacó e o homem misterioso, sendo este Deus, de 100%, Deus usou 1% da força. 1% da força foi suficiente para ele tocar a perna de Jacó e essa perna acabar tendo a coxa deslocada. Então veja, o quão esse adversário, o qual Jacó estava enfrentando, era todo poderoso, ele estava se contendo. Porque se ele usasse 100% da força dele, Jacó seria aniquilado. Jacó ele seria destruído. E aqui está outro fator. Nessa luta em que Jacó está tendo com este homem, o dia já está quase tendo o seu início. E com isso, Jacó ele sabia muito bem que ele não podia olhar para a face de Deus, porque se ele olhasse para a face de Deus, ele morreria. Olha o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 20. A Ana Júlia vai estar lendo para nós, Êxodo 33, versículo de número 20. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então olha só, Jacó não poderia olhar para a face daquele homem, senão ele morreria. E diante daquela situação, Jacó então ele está reconhecendo quem que era aquele homem. Ele reconhece que aquele homem é o Deus verdadeiro. Ele está diante de um encontro marcante, de um encontro vivificante com um Deus todo-poderoso que poderia abençoá-lo. Agora, toda a sua trajetória em que ele procurou bênçãos em lugares errados, ele poderia procurar a bênção no lugar certo. Ele aproveita a oportunidade. Ele pede a bênção de Deus. Não vá embora antes que você me abençoe. Ele agarra, então, no homem misterioso e pede a bênção de Deus para a sua vida. Toda a bênção que Jacó procurou em seu pai, procurou em Raquel e que não adiantou nada, e que ele viveu com um grande vazio no seu coração, agora ele estava procurando na pessoa certa. Agora Jacó estava tendo a oportunidade de discernir os ídolos do seu coração, o quão ele idolatrou o amor paterno, o quão ele idolatrou o amor romântico. Agora ele poderia, de certa forma, desfrutar de um relacionamento com o Senhor, com um Deus verdadeiro, com um Deus que é suficiente por meio da sua graça, que é derramada com as nossas vidas e que pode nos conduzir a uma plena satisfação, a o suprimento do desejo transcendental que há em nossas vidas. E Jacó então está disposto até mesmo a morrer para ter essa bênção na sua vida. Ele quer ser abençoado por esse homem misterioso. E o primeiro passo dele é discernir que os ídolos do seu coração fez com que ele estivesse buscando uma satisfação em pessoas erradas, em deuses falsos, e agora ele poderia ter satisfação no Deus verdadeiro. E esse é o primeiro passo que nós devemos fazer, uma identificação de quais são os ídolos que dominam o nosso coração, de quais são os ídolos que dominam a nossa mente. Nós precisamos procurar entender quais são os ídolos que estão presentes em nossa cultura. Abramos a palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21 até o versículo 25. Neste texto, meus irmãos, Paulo está trazendo uma lista de pecados. E nós precisamos entender que a idolatria, ela não é apenas um pecado entre muitos. A idolatria, ela é o que há de fundamentalmente errado no nosso coração. Inclusive a idolatria, ela é a porta de entrada para outros pecados em nossas vidas. Romanos, capítulo 1, do versículo 21 até o versículo de número 25. Pode ler, Ana Júlia. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem
o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, quando nós lemos esse texto, nós temos que entender o seguinte: o que levou o homem a cometer os demais erros e os demais pecados? A idolatria. É a idolatria que é sempre a razão pela qual fazemos algo de errado. Martinho Lutero, seguindo esse mesmo raciocínio, quando ele vai escrever o Catecismo Maior, em 1529, tratando sobre as boas obras, ele diz o seguinte, que os 10 mandamentos começam com um preceito contra a idolatria. E logo ele argumenta que a motivação fundamental para que venhamos transgredir a lei é a idolatria. Não há como infringirmos as outras leis se nós não infringirmos a idolatria, a lei da idolatria. Quando infringimos a lei da idolatria, nós estamos propensos a estar pecando contra o Senhor. Então veja como que a idolatria é um mal, é a raiz dos problemas da vida do ser humano. A idolatria é este pecado que abre as portas para que outros pecados possam vir. A palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Então é isso que a idolatria faz. A idolatria é um grande abismo que te empurra para outros abismos, para outros pecados que podem fazer com que você se afaste cada vez mais do Senhor e venha desonrar o Senhor por meio das suas ações. Quer ver um exemplo? Nós nunca deixaríamos de amar ou manter promessas altruístas se nós não estivéssemos preocupados com a nosso próprio conforto, com o nosso próprio bem. A gente idolatra tanto o nosso conforto e o nosso bem que a gente abre mão de amar o próximo e ajudar o próximo. Outro fator, nós não mentiríamos se não estivéssemos preocupados com a nossa reputação, com ganho financeiro, com conforto, com poder. Então veja, como que a idolatria ela é nociva em nossas vidas. Como que nós precisamos identificar esses ídolos para que estejamos demolindo cada um desses deuses falsos do nosso coração. E aí 2 filósofos judeus chamados Moshe Habertal e Rabishai Margalit, eles deixam claro que a idolatria não é simplesmente uma forma de adoração ritual, mas é toda a sensibilidade do seu coração, na qual você transforma até os bons aspectos da sua vida em valores absolutos e divinos. Tudo que você coloca no lugar de Deus se torna um ídolo no seu coração. Se torna um Deus falso com promessas vazias, que não podem lhe trazer satisfação, que não podem completar o seu vazio existencial. E para isso a Bíblia até mesmo nos orienta a estarmos nos afastando dos ídolos e rejeitando a cultura que os ídolos produzem. Êxodo capítulo 23, versículo 24. A Ana Júlia vai estar lendo para nós essa passagem. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Então veja que o Senhor ele está trazendo essa orientação ao povo de Israel no deserto. Este povo deveria negar a cultura do povo cananeu, que era uma cultura idólatra. Meus irmãos, o evangelho ele é contra a cultura. Não é contra todos os aspectos da cultura, porque há bons aspectos na cultura. A graça comum de Deus está no mundo. Tem muitos ímpios que fazem coisas boas pela graça comum de Deus na vida deles. Mas tudo aquilo que há na cultura, que bate de frente com a palavra de Deus, tudo aquilo que há na cultura, que é idolátrico, nós temos que rejeitar. Porque o evangelho ele tem que prevalecer no nosso coração e na nossa mente. E nós temos que fazer uma crítica cultural para que venhamos discernir os nossos ídolos e assim atacá-los. É isso que Paulo faz quando ele prega lá em Atenas. Ele chega em Atenas, em Atos 17, ele chama a atenção do seu público. Vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Aquilo foi bom para os atenienses, chamou a atenção dos atenienses, e ele apresenta o Deus verdadeiro. Ele entra naquela cidade, ele vê as imagens dos deuses gregos, e ele identifica o problema daquela sociedade, uma sociedade idólatra. Da mesma forma, Paulo em Atos capítulo 19, através da pregação do evangelho, ele muda a economia local da cidade, porque aquela cidade era movida por esoterismo, por magia negra. E as pessoas em Éfeso utilizavam
de rituais, utilizavam da idolatria para ganhar dinheiro. Paulo prega o evangelho e ele acaba com esse comércio. Porque ele expõe os ídolos daquela cultura. E ele ataca os ídolos daquela cultura, pregando a verdade absoluta, que é a palavra do Senhor. Da mesma forma, nós, como igreja do Senhor, precisamos discernir os ídolos que estão ao nosso redor, os ídolos do nosso coração. Há uma gama de ídolos que estão perto de nós, ídolos teológicos, ídolos religiosos, ídolos sociais, ídolos raciais, nacionais, ídolos filosóficos, culturais, uma infinidade de ídolos que nós precisamos identificar e precisamos atacar. Mas como discernir? Aí um arcebispo chamado William Temple, ele vai dizer que a nossa religião é aquilo que nós fazemos na solidão. Olha só, a nossa religião é aquilo que nós fazemos na solidão. O que você tem cultivado nos seus pensamentos? O que tem dominado o seu coração? O que tem motivado as suas ações? Preste atenção. Faça esse autoexame. Faça essa introspecção para ver se você está sendo ou não dominado por deuses falsos na sua vida. Inclusive, é preciso que você tenha um discernimento que aquilo que você gasta dinheiro e as suas energias para ter, pode ser um ídolo na sua vida. Pode ser um Deus falso que está dominando a sua existência. E você está devotamente servindo a esse Deus todos os dias. Outra maneira de discernir os ídolos no meio religioso são pessoas que não aceitam o não de Deus e ficam desapontadas. Como Jonas. Aprendemos isso na aula passada. Jonas ficou desapontado porque Deus abençoou o povo de Nínive. Ele não queria que o povo fosse abençoado. Ele fica desapontado, fica com raiva, até o ponto de querer a morte. Até o ponto de querer morrer. Mas um teste final, meus irmãos. Nós precisamos saber quais são as emoções mais incontroláveis que há em nós. Aquelas que demoram para passar. E assim é preciso que nós venhamos perguntar a nós mesmos o que está acontecendo com a nossa vida, por que estamos descontrolados, o que tem nos levado a ter determinadas atitudes, ações que desagradam ao nosso Deus. Arrancando nossas emoções pela raiz, podemos descobrir os ídolos que estão dominando o nosso coração e que estão causando um mal enorme em nossas vidas. E ao discernir, nós vamos partir para a última parte, o segundo conselho, que é substituir os ídolos. Voltemos para o texto de Gênesis 32, versículo 27, até o versículo 32, para a gente poder encerrar a nossa aula. Então, para nós finalizarmos os nossos ídolos, nós precisamos discernir os ídolos, mas não só discernir. Porque discernir os ídolos é ter um autoconhecimento de nós e da cultura em que estamos inseridos. Nós precisamos substituí-los. Eu disse no começo da aula, remover os ídolos, fazer só isso, não é suficiente, porque eles podem voltar. O nosso coração é um terreno fértil, para que eles voltem e estejam crescendo de novo. Então nós precisamos substituir esses ídolos. Por quem? Pelo Deus verdadeiro. E é isso que acontece com Jacó. Ele agora substitui os ídolos do seu coração pelo Deus verdadeiro, pelo Deus Todo-Poderoso, e ele passa a ser abençoado por esse Deus. No versículo 27 ao versículo 29, então, o homem misterioso pergunta para Jacó qual é o nome dele. E aqui no texto ele responde qual que é, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aqui nessa passagem bíblica nós podemos ver que Jacó, ele é um homem que teve o seu nome mudado para Israel. E ele sai vitorioso desse embate. Ele sai vitorioso porque ele teve esse encontro maravilhoso com Deus. Ele identifica a natureza divina desse adversário e ele não foge. Ele fica até o final e enfim ele consegue essa bênção. Ele fica manco permanente, mas está permanentemente realizado. Está com seu vazio completado pelo Deus da sua vida. Agora sim, Jacó procura a bênção no lugar certo. E ele recebe a bênção que é capaz de lhe dar a única esperança que realmente importa para a vida dele. Esperança essa que ele procurou a vida inteira.
no pai, na esposa, e agora ele encontra no nosso Deus. E aí logo em seguida, no capítulo 33, nós podemos ver uma das cenas mais marcantes. Para mim, é uma cena maravilhosa. Eu não sei se já passou essa cena naquela novela Gênesis, da Record, que muitos irmãos estão assistindo. Mas é lindo demais ver como que Esaú recebe Jacó. Chorando. Aqui acontece uma reconciliação entre irmãos. Algumas pessoas dizem que tem situações só o tempo, né? Para poder curar algumas chagas do coração. Talvez isso seja o correto, mas também eu acredito que não só o tempo, mas a ação de Deus, a graça de Deus. Deus agiu no coração de Esaú, como também esteve agindo no coração de Jacó. E Jacó então, que talvez pensasse que, olha, no outro dia, amanhã eu vou passar minha família, eu vou separar aqui as pessoas que estão junto comigo, porque talvez amanhã eu vou morrer. E quando ele chega lá, ele é surpreendido. Nosso Deus sempre nos surpreende. Às vezes pensamos que o pior vai acontecer conosco, que aí vem a bênção e vem a graça de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, Jacó não só discerniu os ídolos, mas também substituiu. E isso é importante para que nós venhamos finalizar os nossos ídolos. Abramos a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Nós temos lá uma orientação de Paulo para que nós venhamos substituir os ídolos do nosso coração pelo Deus verdadeiro, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, Ana Júlia vai ler o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então aqui Paulo está dizendo, fazei morrer a vossa natureza terrena, ou seja, fazei morrer a vossa inclinação. Isso aqui é um processo. Todos os dias nós estamos nesse processo de santificação. De fazer morrer o velho Mateus, de fazer morrer o velho Zacarias, o velho Jaime, o velho Gesso. Nós estamos todos os dias tentando lutar contra essa velha inclinação. Tem uma história que fala que Lutero, ele disse que quando ele batizou, ele achou que ele tinha matado a velha inclinação. E aí, disse que quando ele chegou na borda do rio, onde ocorreu o batismo dele, ele disse que encontrou a velha inclinação. Disse que o danado da velha inclinação sabia nadar. E estava lá com ele. Então, nós temos essa velha inclinação, meus irmãos, que se manifesta nesse coração que fabrica ídolos. E nós precisamos destruir essa fábrica todos os dias. E é por isso que Paulo está falando, fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele explica nos versículos anteriores como fazer morrer essa natureza terrena. Olha só o que está escrito aí em Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo de número 4. Paulo disse, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai. Olha aí, o primeiro passo para você substituir os ídolos do seu coração é buscar. Buscar o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E qual é o segundo passo para substituir os ídolos? Está no versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está ocultamente, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então nós precisamos, meus irmãos, substituir os ídolos do nosso coração, buscando e pensando naquilo que é eterno. Porque quando nós estamos pensando e buscando, quando nós estamos refletindo e querendo agir, nós estaremos então colocando nossa esperança em quem? No Deus verdadeiro. Porque ídolos podem ser coisas boas, que nós podemos tratar como valor absoluto em nossas vidas. Então, é preciso que nós tenhamos discernimento, que é extremamente necessário descansar em Deus, buscando a Deus, pensando e tendo esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então é dessa forma que nós temos a orientação aqui com base em Colossenses 3, de como substituir os ídolos do nosso coração. Ao arrancar a semente da idolatria do nosso coração, nós temos que plantar o amor de Cristo. Se nós não plantarmos o amor de Cristo, o terreno vai estar preparado para o ídolo voltar de novo. Então, é uma luta constante que nós temos que vigiar e orar. É um processo que nós temos que procurar todos os dias nos aperfeiçoar e imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e procurar aquilo que é do alto e pensar naquilo que é do alto para que a gente possa avançar na carreira cristã. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que arrependimento e alegria
não são aspectos que são contrários, mas são aspectos que se complementam. Mas como assim? Arrependimento não consiste em tristeza? Consiste. Mas você precisa também da alegria em Cristo. Sabe por quê? Porque arrependimento sem alegria te leva ao desespero. Arrependimento é tristeza pelo pecado, mudança de vida, mudança de mente também. Mas para que isso aconteça, você precisa se alegrar em Cristo, no Cristo que morreu por você e te salvou. Arrependimento sem alegria te leva a uma vida superficial. Você peca, cai, e aí você tem ali uma inspiração passageira, eu vou levantar e não vou pecar mais. No outro dia você pecou de novo. Arrependimento sem alegria. Arrependimento sem alegria é autopiedade. Porque o arrependimento sem alegria não nos leva a odiar o pecado, como nós devemos odiar. Quando nos alegramos em Cristo pelo fato de que Ele morreu por nós, nós consideramos essa obra especial de Deus. E assim pensamos duas vezes antes de pecar. É claro que o pecado muitas vezes é um acidente em nossas vidas. Pensamentos não são, muitas vezes, não estão no nosso controle. Sentimentos também não estão no nosso controle. Mas quando temos a oportunidade de evitar uma ação e de resistir à tentação, se considerarmos a alegria em Cristo e o quanto o pecado custa para Deus, que foi o seu Filho que morreu por nós, nós procuraremos todos os dias nos arrepender, sinceramente, procurando uma mudança de vida para estarmos vivendo, para honrar e glorificar o Senhor. A alegria em Cristo, ela é fundamental, porque os ídolos podem ser bons aspectos, conforme já falamos, e é por isso que Paulo ele diz, em Filipenses 4:4, que alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. O que significa isso? Entesourar no coração a doçura por Cristo, entesourar no coração a sua estima por Cristo. Então Jesus ele deve dominar a sua imaginação, os seus sentimentos. Você deve viver tendo a sua esperança totalmente pautada em Cristo Jesus, sabendo que você não precisa de mais nada, porque você já tem tudo. Você tem Jesus Cristo como seu pastor na sua vida. E por isso que as decepções e as derrotas da vida não te abalam, porque em Cristo Jesus você já é mais que vencedor. E nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E além disso, meus irmãos, para que venhamos substituir os ídolos do nosso coração, nós precisamos utilizar as disciplinas espirituais. O que são elas? Oração, coletiva e individual, igreja. Oração não é só individual, não. Oração é coletiva também. Reunião de oração, está faltando crente aqui para orar. Sexta-feira os bancos estão vazios aqui. Está faltando crente na casa do Senhor para poder buscar o Senhor. Oração é individual e também é coletiva. Precisamos um dos outros. Precisamos de parceiros de oração. A adoração também, em comunidade. Leitura da palavra. Sem isso nós não iremos crescer, nós não iremos avançar, nós não iremos substituir os ídolos do nosso coração. É aquela musiquinha das crianças, leia a Bíblia e faça oração. Se você quer crescer na vida cristã, leia a Bíblia e faça oração. É preciso utilizar as disciplinas espirituais e viver uma vida de adoração que não se limita apenas ao templo. As pessoas acham que só adora o Pai em espírito e em verdade quem vem aqui, quem canta, quem louva, não. Adorar o Pai em espírito e em verdade é estilo de vida, é cultura, modo de viver. E precisamos desenvolver essa cultura de adorar o Pai em espírito e em verdade em todas as áreas da nossa vida. Porque a nossa vida, Deus nos criou para glorificá-lo, para amá-lo. Nós somos criados para isso. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque nós podemos ter relacionamento com Deus. E com isso, meus irmãos, utilizando as disciplinas espirituais, nós podemos descobrir os nossos ídolos e podemos também finalizá-los, substituindo eles pelo nosso Deus, o Deus verdadeiro, mas isso também demanda tempo. É um processo chamado santificação, no qual nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe por quê? Porque o coração é a sede do homem. Os sonhos vêm da onde? Do coração. Pensamentos, das motivações do coração. O próprio Salomão fala isso. Do muito trabalho vem os sonhos. O que você carrega no seu coração é o que vai estar
te influenciando em suas ações, pensamentos e sentimentos. Eu espero que no seu coração esteja a palavra de Deus. Como o salmista diz, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Concluindo, meus irmãos, Jacó, como nós, não merecia a bênção de Deus, mas Deus o abençoou. Agora, por que o homem misterioso, ele conteve a força dele e não aniquilou Jacó? Por que esse homem misterioso concedeu essa bênção a Jacó e fez com que ele saísse vitorioso? A resposta para essa pergunta é a seguinte: tudo isso aponta para a vinda de Cristo, quando ele se encarnou e veio a essa terra. Ele não teve a sua coxa deslocada, ele morreu por nós, de fato, na cruz do Calvário. Ele esteve enfrentando a escuridão por nós, para nos tornarmos vitoriosos nele. O Senhor Jesus morreu e ele ressuscitou. E ele deve ser o rei do meu e do seu coração. Muitas vezes nós achamos que alcançamos o fundo do nosso coração. A gente acha que a gente nos conhece perfeitamente. Eu me conheço muito bem. Mas esse fundo que a gente chega, ele é falso. A gente precisa continuar cavando, cavando, cavando. E entender que a vida cristã não é só você obedecer regras externas, mas é você viver com a esperança em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. É você amar ao Senhor, e amar a Deus consiste em obediência. Qual é a prova que você ama a Deus? Grandes obras? Não. Obediência, santidade, vida com Ele. Aí você prova nas suas atitudes que você ama Ele. Amor é muito mais ação do que sentimento. É atitude. É você buscar uma vida de perfeição que honre e glorifique ao Senhor. Portanto, meus irmãos, nós encerramos a nossa série de ensinos dominicais desse mês de junho e julho, tendo discernimento que ídolos da cultura, que o poder, que o dinheiro, que o sexo, que o trabalho, que a família, todos têm promessas vazias para nós. A única esperança que realmente importa está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Jesus seja o nosso general, o nosso rei. Que nós não estejamos idolatrando políticos, nem bens materiais. Que nós não venhamos idolatrar o nosso eu, o nosso ego. Porque se assim fizermos, iremos nos perder. Mas que nós possamos viver para a honra e glória daquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo. Vamos orar? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós iremos orar e depois dessa oração nós iremos ver um vídeo sobre a nova série de ensinos dominicais do mês de agosto. Então, acabando a nossa oração, não vá embora, sente aí mais um pouquinho para que você possa ver esse vídeo da nova série. Vamos estar tendo um momento com o nosso Deus. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor deu à tua igreja a oportunidade de participar da mesa da comunhão. O Senhor falou desde o primeiro momento da ministração da ceia, que o Senhor nos ama, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, que no Senhor nós somos mais que vencedores. E o Senhor continuou falando conosco através do cântico em que nós declaramos ao Senhor que o Senhor é o nosso general, que nós estamos seguindo os seus passos. E novamente durante essa aula o Senhor esteve nos orientando a como discernir os nossos ídolos e a como finalizá-los, substituindo eles pelo o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso que pode completar o nosso vazio, que pode mudar a nossa história. Pai, queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. E queremos pedir ao Senhor que nos ajude a fazermos essa identificação dos ídolos da nossa cultura e dos ídolos do nosso coração. Para que assim, ó Deus, venhamos substituir todos esses ídolos pelo nosso Rei, pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, limpe o nosso coração e a nossa mente. Venha destruir todos os dias essa fábrica que há em nós, que cria, ó Pai, ídolos. Que nós venhamos fazer morrer a nossa inclinação pecaminosa e venhamos nos revestir como eleitos do Senhor. Homens e mulheres, ó Pai, cheios do Espírito Santo, que louvam ao Senhor, que são gratos ao Senhor e que se sujeitam uns aos outros. Ó Pai, muito obrigado pelos estudos dessa série. Que o Senhor continue a falar conosco logo mais no culto à noite, a abençoar nossas vidas por meio
da pregação do pastor Paulo Sérgio, e que nós venhamos ser edificados para que possamos ter uma semana abençoada para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, nós iremos ver o vídeo então da nova série do mês de agosto. 2021 é o ano que a Igreja Presbiteriana completa 162 anos de história em nosso país. Mas como essa igreja chegou em nosso país? Quais foram os personagens históricos que abraçaram esta missão? Quais foram as tentativas de implantação da Igreja Reformada no Brasil? Como chegamos até aqui? No mês de agosto vem aí uma série de ensinos dominicais que nos fará embarcar na história da Reforma e do presbiterianismo no Brasil. Em nossas aulas veremos a tentativa francesa, a tentativa holandesa, a tentativa americana, o estabelecimento do presbiterianismo no Brasil, a expansão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não perca a oportunidade de aprender sobre a história da nossa igreja, a história da Reforma e do presbiterianismo no Brasil. Então, meus irmãos, esse mês de agosto nós iremos estar tendo essas aulas sobre a história da igreja presbiteriana em nosso país, como chegamos até aqui. Que os irmãos possam estar acompanhando essa série do início até o final. Domingo que vem nós já iremos começar com a primeira aula sobre a tentativa de implantação da igreja reformada por parte dos franceses. Que Deus conceda aos irmãos um excelente domingo, e que você que nos acompanhou pelas redes sociais, logo mais à noite, se você não puder estar aqui presencialmente, nos acompanhe em nossa transmissão ao vivo do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, com mais uma ministração da ceia e com mais um momento no qual iremos refletir na palavra do nosso Deus. Até logo mais à noite, às 18h30.